que mais? Computadores trabalham com informação. O que é informação? Bom, é uma coisa que está num objeto, que a gente chama de suporte, que diz alguma coisa sobre outro objeto, que é o objeto-alvo daquela informação. Bom, um filme fotográfico revelado, não sei se vocês já viram isso, mas eu vou mostrar uma foto daqui a pouquinho. Ele tem informação, sim, sobre uma máquina, sobre uma cena fotografada. E um arquivo JPEG também tem. Mas aqui são dois exemplos de como que informação sobre o mesmo objeto tem duas naturezas completamente distintas. Eu vou mostrar aqui em que elas são distintas. O negativo de um filme, aqui, ó, gente, antigamente você punha isso aqui na máquina, ficava rodando assim para o filme passar. O que é o negativo do filme? Ele tem um material fotossensível que é depositado ali sobre o filme, que é um acetato, e na hora que você clica a máquina, o obturador abre, deixa passar um tanto de luz e fecha. Bom, essa luz impressiona esse material fotossensível de tal forma que ele fica assim, desse jeito que está aqui. Está vendo? Aqui parece que é a ópera de Sidney. Certo? Ele se impressiona mais ou menos conforme a intensidade da luz que atingiu aquele pedaço do filme ali durante o período que o obturador estava aberto. Vamos ver aqui um outro exemplo disso daqui. Certo? Então, isso aqui, gente, é um exemplo do filme, é um exemplo de informação analógica. Que o objeto suporte tem uma relação física, a informação gravada no objeto suporte tem uma relação física com o objeto alvo, como é o caso do negativo. Como é o caso mais óbvio ainda de uma balança dessas de mola. Assim que você pendurar um cacho de banana, o que ela vai fazer? Vai deformar a mola. Ela vai deformar, trazendo em si alguma informação sobre o peso do cacho de banana. Bom, e a outro tipo de informação é o seguinte, ela é simbólica. Se você puser uma escala nessa balança e anotar, ó, essa caixa de banana aqui pesou 2,3 kg, tá bom? Você terá uma informação simbólica sobre aquilo. Você pode escrever aquilo sobre um papel. Então, a informação analógica é a deformação da mola. Informação simbólica é a informação anotada, que são símbolos que você pode escrever em qualquer suporte. Um termômetro, ele tem um mercúrio ou qualquer outro líquido que tem uma boa dilatação, certo? Que fica aqui no tubo capilar, e quando ele dilata, então ele dilata com o aumento da temperatura, essa coluna aqui sobe. Bom, então a altura dessa coluna aqui é informação analógica, bom, sobre a temperatura do corpo de uma pessoa, de um forno. A gente pode colocar uma escala nesse termômetro. Bom, de posse dessa escala, eu posso dizer aqui que isso aqui está a 66 graus, uma coisa assim. Se eu anotar esse 66, tá bom, gente? Eu transformei a informação de analógica em simbólica. Mostra a diferença da natureza dos dois tipos de informação. Tá bom? Esse 66, o que ele tem, gente? De bom, eu escrevi num papel, eu posso falar ele aqui. Eu falei 66, gente, o que eu fiz aqui? Emiti umas ondas de pressão no ar que atingiu o ouvido de vocês, que vocês interpretaram internamente aí, e o 66 foi transmitido porque é simbólico. Já seria muito difícil de transmitir a altura da coluna de mercúrio. Agora, se a gente tivesse uma lente aqui para olhar bem de próximo aqui, a gente poderia aumentar a precisão dessa informação sobre a temperatura. Tá bom? E sobre o 66, gente, o que adianta chegar mais perto dele? Não adianta nada. Então você pode até perder a distinção de que aquilo lá está escrito 66 ali. Então são aspectos que distinguem um tipo de informação do outro. Tá bom? A gente está chamando de informação simbólica, tá bom? E é a mesma coisa, a característica é a mesma da informação digital. A gente usa a expressão digital mais para a informação simbólica que está armazenada em disco magnético, e que é representada por correntes ou por coisas parecidas, certo? Que são esses suportes de informação associados a computadores, dispositivos desse tipo. Bom, quando você tem uma informação simbólica, a gente precisa de uma convenção de interpretação. Se eu falar que está com 50 graus, quais graus? O mesmo centígrados, Celsius, uma outra escala arbitrária, tá bom? Você precisa de uma convenção. Qual outra característica? Se você tem símbolos, com símbolos, o conjunto de símbolos com o qual você está trabalhando não tem tanta importância, não. Tá bom? Porque você sempre pode fazer uma tabela, tá bom? E representar um
um conjunto de símbolos por outros. Aqui, por exemplo, certo? Estão os algarismos de 1 a 7, aqui estão os equivalentes em romano, tá bom? E aqui estão os equivalentes em binário. Bom, você, através de uma tabela, você transforma símbolos em símbolos, então não tem muita importância qual que você estava utilizando. Ok, gente? Então, isso aí são as características de informação analógica e informação digital. Bom, o ponto mais importante de um computador é o processador. Tá bom? Se fosse para pegar um pedaço dele só e chamar de computador, é o processador. Tá bom? Ele trabalha com informação exclusivamente simbólica. Certo? Ele segue um programa e o que ele faz é transformar informação, transforma símbolos em símbolos. Memórias armazenam informação exclusivamente simbólica também. Sensores ou dispositivos de entrada, o que são sensores? Teclados, mouse, câmeras fotográficas, microfones. Eles introduzem informação. Os atuadores exportam informação. Certo? O atuador é um dispositivo de saída. Tá bom? E esse projetor que vocês estão olhando para ele aqui, a saída deles é uma saída, um alto-falante, uma caixa de som, uma impressora. Tudo isso são atuadores, são formas que o computador pega a informação que está dentro dele e influencia o mundo de alguma forma, leva para o mundo de alguma forma. Processadores, eles não só usam informação exclusivamente simbólica, como só usam dois símbolos, que a gente chama comumente de 0 e 1. Um bit é a unidade básica de informação. Certo? Um bit é uma unidade de informação que é capaz de armazenar um desses dois, ou armazena 1 ou armazena 0. Bom, vocês podem estar se perguntando, gente, os computadores, eles... a gente joga nos computadores, a gente vê filme, a gente usa editor de texto, faz planilha, manda e-mail. Como assim dois símbolos, gente? Como que faz tudo isso que o computador faz utilizando dois símbolos? É que a gente usa muitos bits, gente. Não é um bit só, não. Bom, com um bit, você consegue, a gente precisa, como símbolos, precisa de uma convenção para representar. Com um bit só, o que você consegue representar, gente? Duas coisas. Não tem outro jeito. Tá bom? Só pode valer 0 ou 1 se representa duas coisas. Muito pouco, efetivamente. Mas se você acrescentar um bit, o que acontece? Você tem esse novo bit, para o estado 1 dele, você tem um 1 e 0 que você já tinha com um bit só. Para o estado 0, você tem 1 e 0 que você tinha antes. Bom, então você passa a ter 4 possibilidades. Se você acrescentar mais um bit, o que significa? Você tinha para todas as combinações que você tinha antes com 2 bits, que eram 4, tá bom? Você tem elas para o valor 1 do novo bit e tem as mesmas 4 para o valor 0 do novo bit. Bom, então a cada bit que você acrescenta, você multiplica por 2 o número de coisas que você consegue representar. O que você vai representar é uma convenção que pode ser arbitrária. Mas o fato é que com n bits, a gente representa 2 elevado a n coisas diferentes. Com 3 bits, a gente tem 2 elevado a 3 configurações possíveis. Bom, então você representa 8 coisas distintas. Com 8 bits, 2 elevado a 8, isso aqui a gente chama isso de 1 byte, sabe, 8 bits. Você tem 2 elevado a 8, que dá 256 possibilidades. Isso aqui é o suficiente para a gente representar naquela tabelinha de símbolo representando símbolo. Você, com 8 bits, você pode representar todas as letras do alfabeto, maiúsculas e minúsculas, e os símbolos mais usuais. Bom, parênteses, mais, menos, ponto e vírgula, vírgula, ponto, bom, exclamação, interrogação. Com 24 bits, a gente já pode representar 16.777.216 coisas distintas. Um exemplo que você consegue representar com isso, uma foto digitalizada, uma imagem digitalizada, ela é transformada num tantão de números. Certo? A representação básica é o pixel, que é uma unidade que a sua figura é formada de um monte de pontinhos assim. Tá bom? Para cada pontinho desses, nos computadores normais, a gente armazena esse pontinho com 24 bits de informação. Tá bom? Que são divididos em 3 grupos de 8. Cada grupo de 8 representa uma intensidade de RGB, Red, Green, Blue, ou seja, vermelho, verde ou azul. Porque através de combinações dessas cores, tá bom, você consegue representar qualquer cor para a nossa acuidade visual. Então isso aí dá uma qualidade muito boa para
exato como eu falei, para nossa acuidade visual. A gente gosta muito das fotos que a gente vê nos computadores, tá bom? Usando 24 bits por pixel. 80 bits, só para mostrar um número grande aqui, bom, tem esse nome aqui, um iota, tá certo? Esse número absolutamente impronunciável aqui. E 80 bits, gente, é muito pouco. As nossas unidades são quilo, mega, giga, tera. Bom, aqui só para ilustrar, gente, esses prefixos aqui, gente, eles são usados tanto com o sistema binário como para o sistema métrico, tá bom? 1024 é 2 elevado a 10. Tá? Isso é 1K, certo? É esse K que está aqui, tá bom? 1 mega é 1024 elevado ao quadrado, que dá isso daqui, se a base for binária, tá bom? 1 giga é isso daqui, bom? E 1 tera é isso tudo que está aqui. Então, 1 mega é mais ou menos 1 milhão. Agora, se a base fosse decimal, certo? Esses expoentes aqui se aplicam a mil. Bom, gente, vocês aí já compraram um cartãozinho SD para pôr na máquina fotográfica ou no celular, gente, de 8 GB, tá bom? Quantas coisas você consegue representar ali dentro, gente? É 2 elevado a isso aqui. Sabe? Ou seja, é um número de possibilidades imenso. Tá bom? Então, usar só zeros e uns, gente, não é de forma alguma uma limitação porque a gente consegue representar dentro de um computador. Tá bom? Porque os bits são baratíssimos. Tá bom? Cartãozinho desse tamanho assim, gente, estou falando, tem 8 GB normalmente, não bits. E 1 byte são 8 bits. Tá? Então, bits são baratos. São muito baratos, a gente dispõe de muitos deles e é por isso que os computadores conseguem fazer tantas coisas. Então vocês podem estar se dizendo, é o seguinte, tá bom, está convencido, pessoal, me convenceu, bit não é problema nenhum não, mas por que não usar 10 pelo menos? Tá bom, gente? Por que não usar pelo menos os algarismos de 0 a 9? A gente já está acostumado com eles, nós não mudamos, a humanidade não mudou, a gente vai continuar usando o sistema decimal, tá bom? Por que não usar 10 simples? Certo? O motivo é simples. Né? Desde os primeiros computadores, porque é o seguinte, um bit, então, você vai escrever esse bit, assim como a gente escreveria 1 e 0 num quadro negro, numa folha de papel, você vai escrever isso sobre, representar isso por meio de uma voltagem, por meio de uma amperagem, por meio de um campo magnético, de um comprimento de onda luminosa, de uma frequência de onda de rádio, e esses suportes, nos quais você vai escrever uns e zeros ali. Bom, então, o que é importante? É que você consiga distinguir. Porque qual que é o problema com a informação simbólica? Se você estiver perto demais, estiver longe demais, estiver mal escrito, tá bom? Você perder com a informação que está ali. Tá bom? Então, tudo que você escreve numa memória, e escrever agora, entenda, eu pus um campo magnético aqui, eu apliquei uma corrente aqui, tá bom? Eu tenho que conseguir depois ler. Ler significa eu vou ter que conseguir distinguir um símbolo do outro. Se você tivesse 10 símbolos, 10 seriam 10 correntes, 10 campos magnéticos, 10 frequências de onda, não sei o que, tudo isso é muito mais difícil, torna os seus equipamentos mais caros para você distinguir um do outro. Tá bom? Então, o uso do sistema binário, ele surgiu desde os primeiros computadores, nunca foi abandonado, porque, primeiro, não impõe nenhuma limitação, segundo, você consegue fazer um computador com componentes muito mais baratos, mais confiáveis, que ele só tem 2 níveis para distinguir. Então, é isso que eu falei. Então, bits você representa por voltagens, correntes, o que você quiser. Tá bom? E você tem circuitos que realizam transformações sobre esses bits, que pegam informação que está em bits e transformam em outros bits. Aqui está um exemplo de codificação em meio magnético. Como você escreve zeros e uns? Bom, que é um jeito, aqui é uma das convenções, tá? Que isso aqui eu achei na Wikipedia. Bom, então, primeiro você divide o seu meio magnético em quadradinhos assim de tamanho certinho. E você usa polarizações numa direção ou em outra com essa convenção aqui, tá bom? Ó, 2 reversões de polarizado significa 1. Uma não reversão seguida de uma reversão significa 1 zero. Tá bom? Ou seja, o que a gente fez aqui, gente? Assim como a gente escreveria o símbolo 1 no quadro, o símbolo 0 no quadro, de forma que vocês consigam distinguir na hora de ler, aqui é um jeito de você escrever no meio magnético que fica fácil de ler depois, certo? Sem muita confusão. Bom, e existem convenções físicas dessas aqui para qualquer que seja o suporte.
Bom, essa aqui é uma convenção boa para meio magnético, existem outras boas para ondas de rádio e por aí vai.